Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast Conversa e desta vez estamos na sede nacional da Aliança, onde já cá estivemos também com, na altura, cabeça de lista do Aliança, Dr. Paulo Sande, cabeça de lista às europeias. Portanto, Dr. Paulo Sande, muito obrigado por ter cá estado e ser também um seguidor assíduo deste podcast, o maior podcast de política. E hoje estamos justamente aqui com o Carlos Medeiros, que é o cabeça de lista pela Aliança a Setúbal. E só que uma nota referente àquilo que aconteceu justamente com o episódio do PAN, que se tornou viral, em que quero fazer aqui umas notas, que é, primeiro de tudo, eu não sou jornalista, não tenho carteira de jornalista, não tenho formação em jornalismo, sou sim podcaster. E um podcaster pode emitir as opiniões que quiser, tem uma liberdade que qualquer jornalista ou entrevistador não tem. Eu sou, portanto, um podcaster, faço episódios sozinhos, quando emito opiniões, e vou fazê-lo justamente por causa destas eleições legislativas, portanto, irei dizer quais é que são para mim os vencedores destas eleições, quais serão os resultados expectativos, e portanto tenho toda essa liberdade. Se há pessoas que não são capazes de tolerar isso, amigos, temos pena, vivemos felizmente em democracia, e este podcast é justamente um bastião da democracia em Portugal. Caso contrário, não seria o maior podcast de política em Portugal. E portanto, é isto, é um podcast livre, no sentido de que todos os partidos vêm cá, esquerda à direita. Se eu puxo mais pelos convidados, é natural, não é por acaso que existe também um artigo de opinião que me aponta como o podcaster de língua afiada, portanto, é justamente uma questão de fazer o trabalho de casa. E, portanto, eu quando venho para aqui faço o trabalho de casa, procuro ler os programas, procuro ver quais são as questões mais sensíveis, e agora, se uma pessoa não me sabe explicar, numa pergunta de algibeira, qual é que é o salário mínimo nacional que alguém propõe, eu acho que existem duas, já falei isto com várias pessoas, que é, existem duas perguntas que qualquer político, quando vai para a população, diz sempre, que é, ou duas respostas que diz sempre, que é baixar os impostos e aumentar o salário nacional. Isto é a coisa mais básica que se faz em política, coisa mais básica. As duas propostas mais básicas são estas. E, portanto, posto isto, obrigado por me ceder aqui também uns minutos para justificar. Acho que devia fazer isto em sede própria e não apenas no meu perfil pessoal. E, portanto, vamos então dar aqui seguimento à conversa, justamente com as perguntas do público, que são sempre, como já se foi falado e se sabe, não é? São sempre aquelas perguntas, sim, bastante mordazes, algumas delas também. Sem problemas. E, portanto, vamos começar aqui com a pergunta da Catarina Bento, justamente a pergunta da Catarina Bento, que coloca a seguinte questão: acham que tem hipótese nesta legislatura? Nós pensamos que sim. Eu falou agora há pouco tempo do Dr. Paulo Sande. Do Dr. Paulo Sande, nós nas europeias, mesmo que ficámos um bocadinho frustrados de ele não ter sido eleito, porque considerámos que era a pessoa mais indicada e a pessoa mais profissional, se eu posso dizer assim. Eu na altura chamei-o de tecnocrata, mesmo à frente dele. É o tecnocrata, se calhar um bocadinho menos político, mas era a pessoa que conhecia melhor as temáticas da Europa, mas fizemos 62 mil votos. Em Lisboa fizemos mais de 22 mil votos, o que daria, em termos de extrapolação para estas legislativas, darava pelo menos a entrada do nosso líder e presidente, Pedro Santana Lopes. Por isso estamos convencidos, pelo menos é por isso que nós votamos todos os dias, que vamos fazer um grupo parlamentar, o que quer dizer 2 pessoas no mínimo. Que sejam 2 pessoas em Lisboa, que seja uma pessoa em Lisboa, uma no Porto e se calhar em Setúbal. Muito bem, vamos ver, não é? Vamos ver o que é isto. O Pipo, portanto, isto é um nome de Instagram, portanto não sei quem é que será mesmo, que é defende uma flat tax. Uma flat tax é diferente. Sim e não, eu acho que não. Esta questão das obrigações do flat tax, como houve aqui, por exemplo, em Lisboa, com os 2 euros nos alojamentos locais, estamos a falar nisso, penso eu. Sim, eu também depreendo que seja justamente isso. Não é? Que seja isso, não é? O flat tax, porque os flat tax também nos aviões. O que eu queria dizer com isso, eu acho que os incentivos têm que ser feitos melhores do que com obrigações. O facto, por exemplo, hoje, que eu conheço bem, nasci no bairro Alto, os meus pais, aproveito, eram pessoas humildes, o meu pai era Almeida, como se costuma dizer, varredor de rua, e eu hoje, reparo, eles têm ali uma casa ainda na Misericórdia, ao pé do Palácio de São Bento. As flat taxes não só controlaram
o desenvolvimento do alojamento local, do que criaram muito dinheiro à Câmara, que depois não é revertido aos moradores. Resultado, se você for hoje, agora mesmo, a estas zonas históricas, nós temos pirâmides de lixo. A flat tax, porque não, mas na condição de ser revertida para os moradores ou para as pessoas que sofrem naqueles locais. Portanto, não entrar no budget, no orçamento camarário. Entrou nos presidentes camarários para fazer o quê? Inaugurações, como ele fez o Medina há pouco tempo. Palácio da Ajuda. Não, inaugurou uma escola que existe desde os anos 50 e fez uma renovação e depois na placa estava escrita inauguração. Isto é uma das coisas interessantes a ir ver. Quer dizer, estamos aqui a enganar as pessoas, estamos aqui a enganar o povo e acho que, mais uma vez, incentivo, mas eu estou contra as repressões e contra as coimas e as multas. Exatamente, ok. Pronto, justamente o Dr. Medina falava que foram justamente as taxinhas, as taxetas, usou assim, também em tom jocoso, que pagaram... Mas pagaram... o Palácio da Ajuda, as obras, a qualificação no Palácio da Ajuda. Agora, o que eu gostaria muito de saber é que, por exemplo, na Rua de São Marçal, encostado ao Palácio de São Bento, entre o bairro Alto e o Palácio de São Bento, onde está o Jardim da Praça das Flores, aliás, um quartel-general do partido dele, portanto, está ali toda a gente, aliás, mora ali João de Soares e outras pessoas, nós temos pirâmides de lixo, aliás, houve na freguesia da Misericórdia uma nova estrutura de recolha de lixo. Eu fui lá com A3, com ampliações A3, onde nem em Nápoles, e eu conheço bem, tive lá negócios, nem em Nápoles há as montanhas de lixo que ali está. Portanto, nunca tiveram tanto dinheiro, mas para quê? Para fazer obras no Palácio da Ajuda, até os moradores. Ok, portanto, redistribuir o dinheiro, é isso? Redistribuir o dinheiro. Se houver existir a flat tax, mas que esteja redistribuída nas pessoas que sofrem em relação, por exemplo, ao alojamento local. Aquilo que vocês falam muitas vezes no vosso programa, corrija-me se estiver enganado no termo, mas é a questão da desigualdade social ou justiça social. Há um termo qualquer que vocês colocam. Coesão social. Exatamente, social. É isso. Coesão social ou coesão territorial, que é a mesma coisa. Também. Por isso estamos pela descentralização, mas já podemos falar mais alto, descentralização dos ministérios, que foram feitos já na altura por Pedro Santana Lopes em 2004. O que é interessante é que o que o Pedro Santana Lopes fala hoje, e que as pessoas às vezes estão muito admiradas, se você ler um livro que é Percepções e Realidade, que ele escreveu a seguir àquela saída, aquele triste episódio da saída do governo, não é? Onde o senhor tinha uma maioria absoluta e que por razões de política, de baixa política, o senhor Sampaio na altura o meteu na rua, temos que chamar isto pelo bom nome, e sabe que eu sou gosto muito de falar política, mas falar política sem papas na língua, por isso estou muito à vontade consigo e agradeço. Está na casa certa. Estou exatamente na sua casa, na boa casa, e aliás agradeço o seu convite. Por isso, a coesão social, mas a coesão também territorial. São duas temáticas que a Aliança, são bandeiras da Aliança e que nós gostaríamos de serem discutidas verdadeiramente no próximo Parlamento. Muito bem. A última pergunta vem de um rapaz muito jovem, tem 14 ou 16 anos, se não me engano, que tem justamente um blog de política e, portanto, ele também faz muitas menções ao podcast Conversa. Portanto, amigo, muito obrigado. Se não me engano, é o João, mas ele aqui assina pelo Política Sustentável Blog, portanto, visitem este... Ele também tem estado a fazer perguntas aos vários, por escrito, várias perguntas aos candidatos, portanto, ele tem estado a publicar, portanto, vão dando uma vista de olhos e relembro, é um jovem menor de idade, portanto, acho que a política, afinal, estamos num bom... Acho que a juventude não está assim tão perdida quanto isso. Parabéns. Já não me sinto tão sozinho, às vezes sinto-me assim... Não, mas é ótimo, os jovens com essas idades. Aliás, eu não sei se existe em Portugal, porque, mais uma vez, eu tive vários anos na Suíça, fui mesmo deputado estadual pela República e Cantão de Genebra, fui presidente da Assembleia Municipal de Genebra, e uma das coisas que havia, não sei se há em Portugal, mas eu penso que não, que era o Parlamento dos Jovens. Temos também. Essa iniciativa, mas que são das escolas, portanto, vão passando. Mas são mesmo na Assembleia. Ali. Sim, depois decorrem na Assembleia. Portanto, são fases a eliminar, portanto, inicialmente é na escola,
portanto são as turmas Ótimo, que concorrem, ótimo. Isso é são muito eliminadas as escolas, são depois eliminados na conselhia ou passam diretamente para o distrito. E as Vai ser- decisões... e depois vão para o nacional. Mas as decisões que foram feitas são depois tomadas em conta? São. Aliás, a sessão que é feita no Parlamento conta mesmo com deputados Então, olha, e acho que também conta com um ou outro. Parabéns. Acho que o Secretário de Estado da Juventude e Desporto está. Acho. Não tenho certeza, mas acho que o porque Governo isso é tem uma que das coisas que está a ser feito no estrangeiro, coisas positivas, que seja na Suíça ou nos países nórdicos ou mesmo na França, e que cria exatamente estas vocações para a política. Por isso, mais uma vez, como é que ele se chama? Julgo que seja o João. O João, mas olha, felicito o João e espero que um dia que seja no partido que quiser, mas que se insira no debate político. Exatamente, exatamente. E então ele coloca a seguinte pergunta, que é: o que pode fazer o Aliança de diferente do que já está a ser feito? O que tem de novo para oferecer? Ora bem, isto é simples, poderíamos estar aqui várias horas. O que nós queremos, concretamente, nós somos um partido personalista. Personalista quer dizer o quê? É das pessoas para as pessoas. Eu acho que hoje fala-se muito em grupos, fala-se muito em certas temáticas, como os transexuais, como a homossexualidade, que, a meu ver, mesmo que sejam temáticas que são importantes e que devem ser tratadas, são erguidas em certos partidos, eu não tenho medo nenhum de lhe dizer, que seja o PAN, que seja o Bloco de Esquerda, estão a politizar certas temáticas da sociedade civil. Sim. Que estão fora de caixa. Portanto, o que para nós é importante hoje é falar das pessoas e falar, por exemplo, dos deficientes que ainda hoje não têm acesso a certos locais. Nós hoje, o nosso líder, Pedro Santana Lopes, desde ontem, que tem um pequeno vídeo nas redes sociais, onde explica com casos concretos que certos deficientes motores com cadeira de rodas não podem entrar em certas universidades públicas. Isto é normal. Isto é uma das causas que nós queremos. Outras causas, as causas da territorialidade. Nós temos que descentralizar os ministérios. É normal, por exemplo, eu sou candidato e cabeça de lista por Setúbal. Há aquela história das dragagens, que é muito importante, sim, com a defesa do meio ambiente. Não é? Falámos, eu tive uma reunião com a senhora Presidente do Porto, da Autoridade do Porto, de Sesimbra e Setúbal, não é? Que é importante. E o que é que nós nos apercebemos? Primeiro, que não há diálogo entre as associações como a Zero e os Amigos da Rábida, por exemplo, que nunca tiveram uma reunião com a administração. É uma coisa que achei extraordinário, que toda a gente está numa guerra de trincheiras, parece que estamos em 1918, onde cada um está numa trincheira, mas ninguém tenta criar pontos para resolver os problemas. E o que é que nós nos dizíamos quando saímos desta reunião? O que era importante, por exemplo, é ter ali o Ministério do Mar. Uma zona como aquela, uma zona que vai desde a Rábida, Costa da Caparica, que vai até Sines, que vai até Melices, toda essa zona, por exemplo, tem ali umas subcomissões, uma espécie de funcionários gerais, mas não tem, por exemplo, o Ministério do Mar. Já na altura, e eu repito, Pedro Santana Lopes dizia isso em 2004, e aliás foi um dos primeiros a fazer isso, a fazer conselhos de ministros, até fez no veleiro do Sagres. Nós temos que sair da capital ou das grandes cidades, como o Porto e o Lisboa, e temos que investir concretamente, fisicamente e em termos de políticas, temos que investir no interior. A desertificação, por exemplo. Hoje temos, ainda ontem estava a ver na televisão, ali, pronto, o que é importante nestas campanhas eleitorais é que às vezes vai-se a certos sítios que a televisão nunca Sim. vai. E o que é que eu dizia um fulano, já não me lembro, ali para o lado de Santarém, ali na recolha dos tomates, que ainda bem que ele tinha ali pessoas do Sri Lanka, do Nepal, porque senão não havia mão de obra. Nos portugueses não existam. E o que é que se faz, por exemplo, para favorizar esse tipo de profissões? Nada, não se faz nada. Hoje tem que ser doutorado em Portugal. Sim. Eu não sou doutorado, tenho o 10º ano incompleto, tenho grande orgulho nisso, mas criei um grupo empresarial na Suíça com 150 mil clientes. Mas era vice-presidente de uma estrutura que equivale um bocadinho à EPAL, EDP e saneamentos básicos, que chama-se lá os serviços industriais. Eu tinha gente
à minha frente, que eram banqueiros privados, que eram engenheiros de energia nuclear, e ninguém perguntou a mim se a minha formação, não, percebia-se perfeitamente, se eu estava ali naquele lugar, é porque tinha pelo menos 2 neurónios que funcionavam. Portanto, é outra das nossas temáticas muito importantes, é o mérito. O mérito. Eu ainda estou para saber, ou ainda estou à espera, que o nosso presidente, não é? O selfie man, Marcelo Sousa, ou o presidente Rebelo de Sousa, condecore amanhã ou depois um pedreiro, por exemplo, ou um empresário, um pequeno e médio empresário, que à custa de muito sacrifício, consegue ter 50, 100, 200, 300 empregados e, por exemplo, se calhar até tem o ensino básico. O que é importante hoje em Portugal é a valorização do mérito. Acabar das famílias. Eu lembro, olha, eu quando fui-me embora em 1987, eu parei de estudar ao 10º ano e disse aos meus pais, eu vou parar. Não era um gênio, mas também não era um aluno, digamos, era um aluno médio, 14 e meio, 15. E porquê que eu fiz isso? Porque os meus pais não tinham meios, portanto, eu vi perfeitamente, estava no 10º incompleto, eu parei a meio, havia o 11º, o 12º, e eu sabia que eu não tinha meios para ir para as universidades privadas. E como eu não tinha também média para as públicas, eu chegava ali, estava fechado, não podia fazer nada. Se naquela altura tivesse existido, havia a Escola Machado de Castro, por exemplo, ainda até experimentei, se havia a via profissional que criava bons operários, que criavam bons técnicos de saúde, talvez hoje eu não tivesse tido imigrado, tinha ficado em Portugal e tinha hoje, por exemplo, ser um bom artesão. Portanto, esta ideia de artesão e não empresário. O que eu quero dizer é o quê? Que hoje temos que acabar com a ideia que temos que ter que todos os jovens têm que ser doutorados. Eu tenho ali, onde eu nasci, ali na Misericórdia, não é? Antes de ir viver para Setúbal, tenho ali um casal do Minho, aliás, chama-se aqui em Portugal os galegos. Os galegos vêm do Minho e que abriram aquelas tascas ali, os cafés, aqui nas avenidas e em Recio. Os 2 miúdos estudaram, um é arquiteto, outro é advogado, e os 2 estão a trabalhar como empregados de mesa, que não tem nada de pejorativo, mas é normal que em termos macroeconómicos o país investiu, porque não são as propinas, não é só as propinas que pagam os estudos das pessoas, é, em termos dos impostos, a macroeconomia, o país que investe nessa juventude. E porquê que eles estão ali e não vão pelas profissões que estudaram? Porque eles me disseram, olha, o arquiteto não lhe pagavam. Sim. E o advogado, recebia salários miseráveis, entre 1.200 e 1.500, e depois era o estágio, e depois mais um estágio, e menos um estágio, e depois tinha recibos verdes. Quer dizer, tudo isto para dizer o quê? 1.200 é um salário miserável? Para mim é. Em Portugal é. Muito miserável. Depois tivemos também o não tenho dúvidas disso. Estamos a falar em termos pessoais. Depois, eu lembro também de um soundbite, ainda antes destas eleições, que foi Marinho Pinto que tinha dito que 1.000 ou 1.100 euros era um salário miserável em Lisboa. Em Lisboa. Todavia, depois vêm investigadores, como à cabeça Raquel Varela, que vai dizer que o salário mínimo português devia de ser 1.000 euros. E eu estou convencido disso. Mas eu sou um candidato fora de caixa, e estou-lhe a dizer isto diretamente na sede do meu partido, que é a Aliança. No meu programa que eu assumo pessoalmente, claro, validado por Pedro Santana Lopes, uma piada que o Presidente costuma dizer, que o nosso distrito é um distrito autónomo. Não quer dizer forçosamente que não tenhamos as mesmas causas e os mesmos combates, mas é verdade que... Mas é que Setúbal tanto faz parte da área metropolitana de Lisboa, como também já entra no Alentejo. E depois aí é que nós temos um grande problema. Não sei se conhece a problemática das NUTs, a NUT 2, a NUT, que é uma nomenclatura de estatística, que forçosamente, para as pessoas perceberem, os fundos de coesão comunitários não são dados por país, são dados por regiões. Sim.
E a nossa região, por exemplo, tivemos o azar em 2013, uma inteligência em num departamento qualquer ou num ministério qualquer, de juntar a região norte com a Península Setubalense. Resultado, somos a quarta região mais pobre do país e não temos direito a esses fundos de coesão comunitários. Isto faz que, desde 2013 até 2019, perdemos 6 mil milhões de investimento e que, em 2019, mais uma vez, ninguém mudou nada e que entre 2019 e 2030 vamos perder 2 mil milhões de euros. Ora, na quarta região mais pobre do país, é normal? Eu digo que não. Agora, fizemos um teste... Por curiosidade, quais é que são as outras três? Tem uma no Norte, a região da Norte, acho que até agora houve um problema porque a senhora que vai ser comissária, o marido, Elisa Ferreira, gera essa parte do Norte, portanto está aqui qualquer coisa já que não bate bem. Pois não, mas isso à partida seria bom para Setúbal, porque se entram não, mas é que o problema é que a senhora diz que, que não é possível. Olha, nós fizemos testes, aliás, não fomos só nós que fizemos os testes, foi a ACET, que é a Associação de Setubalense de Empresários, entre outras estão as grandes empresas, como a OTA Europa, a Cecil e tudo isso. Aliás, foram eles que, com a Caritas e com o Episcopado de Setúbal, fizeram esse estudo. Okay. E pode-se encontrar perfeitamente nas redes, enfim, na internet, onde eles chegam exatamente a essa conclusão, que se poderá criar uma NUT 2 sem prejudicar o que existe já com Lisboa. Quer dizer o quê? E há um exemplo muito simples, que é a região de Berlim, onde eles estão em duas diferentes. Ora, sim, você não pode ligar Seixal, Almada, mesmo Setúbal, com quem? Com Oeiras, com Cascais. Até porque Oeiras é a única cidade portuguesa que tem padrões de vida europeus. Ora bem. É a única cidade, nem Lisboa tem. O que é que isso queria? Isso queria... Portanto, o Isaltino Moraes faz um bom trabalho lá, supostamente. Ele queria um per capita de tal maneira superior que não dá para que esses fundos sejam distribuídos na Península Setubalense. Atenção, eu digo Península Setubalense porque a parte sul, Grândola, Santiago, já está na NUTS do Alentejo. Portanto, isto... Por isso é que eu estava a dizer, é que Setúbal é muito complicado porque aparece duas regiões. A parte urbana, que é finalmente onde há os bairros de Lata, como o Jamaica, onde no Seixal. No Seixal, exatamente, onde nós temos grandes problemas a níveis sociais, era aqui que o investimento era importante. E não é feito. Agora eu digo-lhe outra coisa, todos os deputados, eu repito, os deputados que foram eleitos, não é, pelo Distrito de Setúbal, isto para mim é um grande problema, votaram a favor dessa NUTS entre a região norte e a Península Setubalense. É normal. Isto toca justamente aqui, vamos avançando também no programa do Aliança, que o programa do Aliança toca num ponto que já foi aqui abordado neste podcast, e este podcast apresentou uma proposta também, faz parte dos signatários, claro, ao Presidente da República, que é justamente a alteração do sistema eleitoral, ou seja, círculos uninominais. Porque uma coisa que eu já falei aqui muitas vezes é que os deputados, muitos deles, por exemplo, posso dizer que o próximo episódio que vocês vão ver será com o João Galamba. O João Galamba é o número 4 no Distrito de Setúbal. Exato. Portanto, e todos sabemos que ele é de Lisboa. Os paraquedistas. Chama isto os paraquedistas. Por isso é que é uma das coisas que eu critico, é justamente o que é que tem que haver pessoal, vamos dizer assim, da nacional de cada partido. Isto acontece com todos os partidos. Sim, PSD também tem igual, o CDS. Mesmo nós. Portanto, não é nós tentámos aproximar, por exemplo, Bruno, que foi para o Porto, a família dele é da Águeda, mesmo ao pé. Portanto, também houve ali, mas ele não, ele viveu uma parte na beira interior, porque ele é professor universitário, mas as raízes continuam. Nós tentámos que as raízes coincidissem, pelo menos, com a região onde vão ser candidatos. E, portanto, aqui o ponto é justamente a disciplina partidária. Claro. Que é, todos nós sabemos que quando um deputado vota contra aquilo que é corrente, é logo instaurado um processo de inquérito interno, para se apurar porque é que aquele deputado votou diferente. Esse deputado depois é obrigado a lançar uma declaração de voto, ou seja, passa por, na minha opinião, um processo de humilhação, porque se aquilo que eu digo aqui, e já gravei inclusive o vídeo de apelo ao voto deste podcast, para as pessoas votarem nas eleições, que é, estes deputados vão representar os distritos, e num artigo de opinião que eu assino, chamado Não Queremos Mais Maçãs Podres com Açúcar, que é justamente isto, vendem-nos maçãs podres com calda de açúcar. Exatamente. E nós vamos comer aquilo que está podre. E, portanto, para mim não faz sentido nenhum
que deputados sejam eleitos, porque eu não acredito, honestamente, eu não imagino qual tenha sido a dor de um deputado eleito por Évora, por Porto Alegre, Beja, o interior, vamos pôr assim, de forma generalizada, tenha sido a favor das escutas. As escutas arrebentaram com o interior do país. Completamente. E, portanto, ver um deputado a dizer, não, eu vou aprovar isto, mas quer dizer, isto prejudica o meu... Se nós tivéssemos justamente este sistema uninominal... Uma das nossas bandeiras é que as ex-escudos que hoje são pagas sejam, por exemplo, compensadas com a tal os espaços que foram dados das duas regiões metropolitanas, seja do Porto e Lisboa. Lá está, aqui quer coesão territorial. Então, vamos falar então da coesão territorial. É muito importante a coesão territorial. Está a falar das escudos. Ora, as escudos hoje que são pagas, são as autoestradas, por exemplo, no nosso distrito que haja a A33, A2 e A12, sim. Portanto, as três principais, não é? Sem contar que aqueles que não existem. A A33 é uma coisa engraçada, não é? Que ligar a Almada a Moita, fazendo aqui ressalva de uma coisa que o Diogo... Sim, eu sou de Seixal, sou de Corroios, portanto conheço... Não, nós temos coisas engraçadas. E, portanto, eu lembro que o Diogo Batáguas, que é um humorista que é da Almada, ele justamente falava, bem, isto é para ligar o Mitra da Almada ao Mitra da Moita, não é? Para a criminalidade fluir mais. Pronto, ele disse isto tão jocoso, mas pronto, é curioso, temos a A33... Não, o que nós defendemos como país, como partido liberal, é a possibilidade da escolha. A escolha, hoje, por exemplo, nos transportes, todos os partidos hoje falamos de sustentabilidade, do meio ambiente. Todos falam. Quando vêm aqui, todos falam. Mesmo da direita, que supostamente são aqueles que são menos amigos do ambiente, todos falam. A esquerda sempre falaram. Aliás, hoje temos que ser honestos. Finalmente temos que ser honestos. Nós sabemos perfeitamente que o planeta só temos um. Que chega a uma altura e isto não pode funcionar, não podemos ter carro. Eu lembro aqui na minha zona, antigamente na Misericórdia, onde havia um carro por casal. Hoje há pelo menos 2, no mínimo. 3, se tivermos um filho. Mas os 2. Que somente o casal e depois o filho tem um. Resumido e concluído, é impossível. Eu lembro-me, sei lá, eu tenho 24 anos, portanto, sei lá, aí há uns, que eu tinha para aí 12, 13, 14 anos, quase assim, lembro-me de ouvir pessoal dizer, este é o meu carro de trabalho e este é o carro de fim de semana. Carro da família. Então, tudo isto para chegar à questão dos escudos. O que já não faz sentido, no sentido de que o paradigma em que antigamente tínhamos o homem a trabalhar em casa, o homem a trabalhar e a mulher em casa, claro. Isso também já não... Nem se pode. Mas o que eu estou a dizer então, mas quem é que consegue ganhar 900 euros e sustentar um agregado familiar? Mas quem? Eu vou dar um exemplo aqui na Misericórdia, são 700 euros, um quarto. Sim. Um quarto. Portanto, quando nós falamos de ordenado... Sim, e os estudantes gastam mais dinheiro na habitação do que propriamente na propina da faculdade. Ora bem, por isso, a questão dos escudos. Os escudos para nós é importante porque não há uma equitabilidade, não é equilibrada entre aquela questão que eu sou a favor, que aliás eu estava a favor da descida dos passos, mesmo que foi uma jogada eleitoralista antes das europeias, que para nós foi um escândalo, mas, de um lado, há mais procura, mas não há oferta, não seguiu. Portanto, aqui é o primeiro problema. E o segundo problema é que, por exemplo, no nosso distrito, as pessoas do Sul não têm carreiras, ou as caminhonetas, ou os meios de transporte que há Almada, por exemplo, ou mesmo Setúbal, ou mesmo Seixal. Por isso, se queríamos ser equitáveis, tínhamos pelo menos... nessas pessoas, criando um selo especial ou qualquer coisa assim, lhes dar o benefício de reduzir ou fazer uma isenção completa para poderem trabalhar, agarrarem no carro, não é? Portanto, mais uma vez, em termos de coesão territorial, e estamos a falar da coesão territorial próximo da capital, agora imagino quando é no interior, não é? O interior sozinho e abandonado, não é? Usar aqui uma expressão. Completamente abandonado. Ele está abandonado. Nós tivemos há pouco tempo, andámos ali a passear na zona de Grândolas, aquilo parece aquelas aldeias mexicanas que se vê nos filmes, completamente desertos. Isto não é normal. Agora, como é que nós devemos fazer, então? Uma das coisas que eu, por acaso, eu tenho muitos amigos meus na margem sul, e mesmo aquilo que eu costumo dizer, o sertão de Setúbal, claro. Mesmo lá para Santiago e Grândolas. Sim, tudo isso. E com grandes potencialidades. Eu acho que o Porto de Sines está subaproveitado.
Dizemos. Eu acho que Sines tinha... Mesmo que aliás, era um plano... Isso é um grave também, que Sim, tem que ser resolvido. era um plano... Aliás, o grande plano de José Sócrates era justamente pôr um roll-up, como já existe no Porto de Sines, mas ligar aquilo com um TGV para Madrid. Seria uma ideia. Não sei se... Porque neste momento o volume de cargas vai para a Bretanha. Exato. Mas na França. Está-me a dar um exemplo de Sines, aliás, que é mesmo um dos nossos grandes projetos nacionais, mesmo mundiais, faz parte dos 3 S, que é Seattle, Seul e Sines. São 3 portos onde podem ter a profundidade para os maiores barcos do mundo. Portanto, isto para nós é importante. Mas nós visitámos Sines, aliás, com o Pedro Santana Lopes e com pessoas da região, temos ali problemas gravíssimos em termos de poluição. Portanto, isto tem que ser resolvido também. Mais uma vez, as pessoas não têm que sofrer o desígnio nacional. Nós temos que desenvolver Sines. Eu sou pelo desenvolvimento de Sines, mas temos que ter atenção ao que está a passar. Há esgotos A céu aberto. a céu aberto. Nós estivemos ali no Ribeira, Ribeira qualquer coisa, a Ribeira muito conhecida, onde aquilo era verde, aquilo cheirava, ao pé de Sines, aquilo cheirava, estava um fulano que morava ali ao pé, e ele, isto depende, isto tem aqui zonas e tem alturas. Espera só um bocadinho. Você foi rodando aqui o coisa? Tem aqui zonas? Tem zonas, não, tem áreas do ano que é pior e outras são menos piores, mas era verde. Sim. Então eu faço-vos o convite, já vamos curtos em termos de campanha, mas justamente voltando ao artigo que eu assinei, e o que eu digo é, temos que estabelecer aqui um contrato social. Completamente. Entre os eleitores e os eleitos. Social e moral, e um contrato moral. Que é justamente a questão de dia 6 de outubro, todos nós damos a vocês classe política, não aliança, mas classe política no geral, damos um voto de confiança. E o que eu digo é, a partir do dia 7, temos que fazer o escrutínio. Porque se nós nos criticamos, justamente temos aqui também uma coisa engraçada que é, temos 2 partidos liberais a existirem. A Aliança e a diferentes, mas são diferentes. Mas pronto, nós somos liberal social. Pronto. Nós queremos um Estado forte, um Estado árbitro, enquanto que a iniciativa liberal quer dar almoços grátis. Porque se você for ver, a nível fiscal, por exemplo, eles querem acabar com tudo e mais alguma coisa. Eles querem uma sociedade completamente privatizada. Não existe. Eu venho da Suíça, mais uma vez, onde eu fui deputado, e eu vi perfeitamente o que são as comissões, por exemplo, tripartidas, onde o Estado é o árbitro. De um lado temos os sindicatos dos trabalhadores e do outro lado temos os sindicatos patronais. Ali não, as organizações chamam sindicatos patronais. E a única função que o Estado faz é metê-los de acordo e depois ter sempre em mente, ter sempre no pensamento absoluto o que é melhor para a maior parte da população. Portanto, esta história de pensar, nós temos certos setores que a economia não se pode autorregularizar. A saúde, tem que haver, nós somos pelos... Mas eles também não descartam o total na questão da saúde, está bem, mas... eles usam a questão dos seguros. Não, o que nós queremos, e agora toda a gente fala nisso, o CDS, o que é mesmo a iniciativa literal, mas nós fomos os primeiros a dizer o quê? Um seguro para todos. Um seguro para todos. É um dos para nós, porquê? Porque é fundamental, e mais uma vez eu dou o exemplo da Suíça. É um sistema semipúblico, porque nós sabemos perfeitamente, nós temos que ser honestos, o Estado não pode, numa sociedade ocidental, que seja europeia ou ocidental, não pode fazer tudo, a não ser que a carga seja de tal maneira elevada, em termos fiscais, como a altura do campeonato, você, hoje, sobre 100 euros que você recebe, você já paga mais de 45 ao Estado, certo? E eu estou de acordo, tem que haver impostos. Agora, o imposto não pode ser confiscatório. E hoje o que se passa em Portugal é que ele começa a ser confiscatório. O que quer dizer, nós temos de trabalhar 6 meses para o Estado. Mas se ainda por cima tivéssemos um retorno, por que não? Mas eu tenho o Serviço Nacional de Saúde. É normal que nós estejamos à espera, em Vila Real de Trás-os-Montes, 1 ano e meio para ser operado uma hérnia. 1 ano e meio. E depois vem aqui o Bloco de Esquerda, aquelas meninas tão bonitas, tão certinhas, com grandes teorias demagógicas. E sabe como é que eu chamo essa gente? Betinhos de esquerda. Essa gente nunca trabalhou. Essa gente foram criados com
colheres de prata. Eu não tenho problemas nenhums, eu gostaria uma vez de estar em frente daquelas gêmeas morta-água para eu explicar o que é a dificuldade da vida. Que a minha mãe, para lhe comprar umas calças, umas jeans, tinha que lavar escadas. Eu não faço parte do establishment. Portanto, eu defendo as pessoas de Setúbal porque eu sei as dificuldades que são vir dessa classe, uma classe que não é privilegiada. Esta gente do Bloco de Esquerda, Loçãs e companhia, sabia que o Loçã, sabe onde é que vai? Eu tenho uma fotografia muito gira, onde o Loçã está no Four Seasons, está a perceber, antes do Natal, no Four Seasons, no Ritz, está ali. Marcelo Caetano. Ele gosta muito daqueles brancos, nós também gostamos, mas eu assumo, eu fui empresário durante 30 anos e trabalhei para isso. Cada branchinho custa mais 100 euros. E é aquele que vai depois no dia seguinte bater na palminha a dizer que os trabalhadores, os coitadinhos, temos que os votar por eles. Não, nós temos que os assumir. Liberdades de mérito, mas liberdade de escolha. Seguros de saúde para todos. Abolir as escudos, as antigas escudos, então, para as pessoas do interior. Temos que criar um sistema fiscal para criarmos a construção social. Mas não é o Estado que pode fazer isso. Agora, se você disser a um promotor imobiliário, vamos fazer assim, você, dentro destes 50 apartamentos, isto é o que se passa na Suíça também. Eu tenho que dar exemplos daquilo que eu conheci, onde eu estava nas comissões parlamentares. O que é que se faz? Dá-se um bónus de imposto. Disso, obriga-se, depende das áreas, pois aquilo obedece aos planos do ordenamento territorial, mas o princípio é muito simples. Você é promotor, você pede uma autorização de construção de um prédio de 50 apartamentos, nesses 50, pelo menos 15 tem que ser para o social. Uhum. E o que é que você ganha com isso durante 20, 30 anos, que aquilo demora um certo tempo, antes que vá para o mercado livre de arrendamento, você tem um abatimento fiscal. É lógico, isso cria coesão. Isso foi aquilo que a Câmara Municipal de Montijo também fez. Casa de Montijo, a Câmara Municipal de Montijo, portanto, tem-se conta muita história que havia 10 famílias ciganas e aquilo espelhou-se cada uma das famílias por cada Mas eu estou completamente social, a favor. E a Aliança também. Que isso promovia a coesão social. Que isso promovia a integração da comunidade cigana, que é também um dos flagelos de Setúbal. Setúbal, enquanto distrito, é a não integração e, portanto, também temos os guetos, não é? Temos para todos os efeitos uma sociedade guetizada. Eu digo sinceramente, olha, há bocado estava a falar sobre a questão da responsabilidade e a moralidade dos deputados. Eu, se for eleito, eu tenho um principal, entre aspas, patrão. Sabe quem é? Aqueles que me elegeram, o povo que me elegeu. Eu venho de um sistema, mais uma vez, que para mim é um dos sistemas melhores que existe. Primeiro, um quórum para o partido entrar dentro da Assembleia, neste caso eram 100%, e depois são os mais votados dentro do partido. Sistema suíço. Sistema suíço. Que é muito complexo, diga-se. Que é complexo, mas muito forte no check and balances. Isso é muito bom. Sabe porquê? Porque você pode meter quem quiser, pode trazer o presidente do partido no número 1, mas se as pessoas acharem o que está em 23º é melhor, claro. Votam nele e passam para a há, mais uma vez, a escolha. Pronto, não estamos ainda aqui. Mas, o que eu queria gostar... Mas o Aliança para lá também quer caminhar, não é? Quer e quer criar o sistema de Senado. Reduzindo uma parte dos deputados, não é criar mais pessoal... Portanto, não é criar uma Câmara adicional no sentido de novos cargos. Não. Portanto, acumulariam, sim, é isso? Sim, não, absolutamente nada. Quer dizer, criar uma nova Câmara, que é a Câmara do Senado, mas reduzindo o número de deputados. Dizia eu sobre o contrato moral que um deputado deve fazer com as pessoas que o elegeram. Porquê? Porque dizem-me aqui, está bem, mas os deputados assim que são eleitos são deputados nacional, certo? Mas então porquê é que existem os círculos eleitorais? Sim. Se não podíamos votar a Primeira República. A Primeira República era lista nacional. Então não precisamos de círculos eleitorais. Porquê é que eu vou ser eleito por Setúbal, nesse caso? Podia ser eleito, olha, fazemos uma maioritária, ou fazemos, não sei... Por nutos? Ou por nutos, olha, por exemplo. Portanto, eu parto do princípio, se eu for eleito pela gente de Setúbal, eu tenho uma responsabilidade moral em relação a essa gente. Aliás, uma das ideias que eu tenho é criar uma permanência, uma vez por semana,
nos 13 concelhos diferentes, onde as pessoas, sei lá, entre as 9 horas e a meio-dia, ou entre as 14, ou mesmo fora de horas, porque as pessoas trabalham, não é? Tipo entre as 18 horas e as 22 horas, uma vez por semana, as pessoas possam ir falar com o seu deputado. Mas sabe que isso já existe. Alguns dizem. Não, no Parlamento, a segunda-feira, não funciona. Não, mas eles não fazem isso. Sim, mas é o que eu estou a dizer. Mas sim, no princípio já está que segunda-feira sim, é sempre tem que estar no distrito. É aqueles que aproveitam. E é a segunda-feira, exatamente, que aproveitam que é supostamente as idas a casa no fim de semana. Que é para depois receberem os subsídios de também de deslocamento. Eu conheço muito assim. Sim, mas pronto, mas é o que eu estou a dizer. Isso Já está contemplado. Eu morei ao pé de São Bento. E conhecia-os como é que eles faziam. Ele dizia, hoje é o dia que eu devia ir ao Porto, mas olha, o juiz não dá jeito nenhum, que vou almoçar ali com o fulano e tal. Vou ouvir estas conversas ali nos cafés, estão ali todos. Sim. Não, é importante essa proximidade entre os eleitores e os deputados. E mais, eu não terei problemas, eu já disse isto mesmo ao Pedro Santana Lopes, se um dia, estamos a olha, a questão do aeroporto. O livro, portanto, o Miguel Dias, que é o número 2 do livro, teve também, Setúbal, esteve aqui também a falar da questão do aeroporto. A questão do Montijo, eu estou pelo Montijo, eu estou pelo Montijo. Respeito o presidente do partido e a comissão executiva, portanto, sou minorizado e por isso, sigo a maioria, é isto o sistema democrático, mas é verdade que, estou convencido que o facto de termos ali mesmo um projeto que não seja completamente 100%, ia criar riqueza e ia criar uma dinamização a todo o distrito. Agora, é verdade que, em termos técnicos, e eu estive aqui numa reunião com um senhor engenheiro da aeronáutica que nos dizia que era completamente fora a questão dos ventos. Os ventos. Sobretudo é a questão do vento. Mais depois, sim, depois os ecossistemas. E que o melhor aeroporto é o aeroporto da Alverca, porque já existe ali uma situação, e é verdade que estamos próximos de Lisboa, podíamos criar ali um metro entre os dois e tudo isso. Agora, mas porque não Beja também? Por exemplo, Beja também. É que Beja estamos a 2 horas. Eu sei. Ou então Beja que é o único aeroporto que pode ter já é comercial. O 380, o maior avião do mundo, que é uma coisa alucinante. Porque não Beja? Porque criámos mais não sei quantas despesas, mais não sei o quê. Portanto, tudo isto para dizer que, mais uma vez, o facto de ser cabeça de lista e candidato pelo distrito de Setúbal obriga-me moralmente a respeitar as pessoas. Montijo. Por exemplo, o Montijo, e que seja. Até o Seixal, é para quando esse hospital? Pois. Sabe que isso do Seixal já discuti várias vezes com membros do Partido Comunista. É uma vergonha que isso não avança. Mas portanto, neste momento o projeto que está para fazer do Hospital de Seixal eu digo aquilo, é apenas um centro de saúde maior, porque não tem cuidados oncológicos, não está previsto o pessoal dormir lá, certo. No certificado, não é um hospital. Então não se vende gato por lebre. Exatamente. Então não se vendia assim. E portanto querem colocar aquilo na Amora. Exato. Para mim é um erro e aquilo que eu sugeri é que fosse colocado em Fernão Ferro. Porquê? Porque sendo colocado em Fernão Ferro, possibilitaria-nos fazer algo semelhante ao Hospital Amadora Sintra, no sentido de, colocando em Fernão Ferro, através da A33, conseguimos abranger ali pessoal da Moita e Montijo, por exemplo, que iriam ao Seixal. Tem senso. Percebe? Portanto, era preferível, se quer, aumentar o budget e fazermos um hospital muito maior, mas para um verdadeiro hospital. Porque senão, se estamos ali na Amora, quer dizer, eu estou em Corroios, para mim, ir ao Hospital Garcia da Horta, que é no Pragal, onde eu nasci, ou ir à Amora, o tempo é o mesmo. Exato. Mas podia-se fazer diferente. E, no entanto, Corroios é a segunda maior vila de Portugal. Corroios. Agora eu digo-lhe uma coisa também. Eu gosto muito, antes de falar, eu não sou médico, não sou especialista de saúde, mesmo que tenho uma noção um bocadinho, como nós todos, do que se podia fazer e deixar de fazer, mas eu falei com um médico, eu não vou lhe dizer o nome porque ele faz parte das estruturas da Direção-Geral de Saúde, como dizia que finalmente o problema que existe, que seja ali no distrito ou que seja em Portugal, é o facto de todos os hospitais quererem as mesmas especialidades. Todos querem ter as mesmas. E eu fui falar com a direção da Garcia da Horta, portanto no Pregal, no Almada,
que dizia que tinha uma certa lógica também, não é? Que era, é verdade que todos os hospitais, pequenos ou grandes, todos querem ser ortopedia, oncologia, toda a gente quer ter as mesmas coisas. Ora, hoje, em termos de despesa do Serviço Nacional de Saúde, é um modelo errado. Nós devemos criar unidades especiais, especializadas, para também dar oportunidade aos médicos internos de poder evoluir. Por exemplo, ele dizia-me a mim, sabe porquê que ninguém quer ir para o Algarve, por exemplo? Ou que ninguém quer ir, por exemplo, sei lá, a ir para uma terrinha? Não é porque o médico não goste, ou gosta de ter grandes teatros, ou grandes cinemas. Não, ele quer evoluir, ele quer ter em contactos com casos para poder evoluir na sua carreira. Ora, se nós conseguíssemos concentrar, em termos de saúde, essas unidades por especialidade, fazia que, primeiro, tínhamos muito menos dispersão em termos de unidades de saúde. E mais, depois teríamos muito mais facilidade de recrutamento dos médicos. Isto são coisas que para mim têm senso. Eu costumo dizer que a política tem que ser feita do bom senso. Não tem que ser forçosamente, não somos todos economistas, não somos todos especialistas da saúde, mas como estava a dizer, por exemplo, em relação à Amora, eu estou de acordo consigo, já se falou nisso também. Isto é uma questão de bom senso, mas e o bom senso, infelizmente, em Portugal não existe. Este aqui, cada um, isto é pior que o futebol. É que depois há um problema que na Amora, a Amora é cidade. Claro. Mas mais do que isso, eles tiveram uma grande luta para ser cidade, têm a luta há anos de serem eles próprios concelho. Portanto, criar ali um hospital, eu não sei se lhes daria ainda mais aso E logo a fazer isso. Os outros ao lado não estão de acordo. Exatamente. É assim, nada contra a Amora ser concelho, nada disso, mas aproveita esta piada interna do Seixal para Portanto, o isso. importante que é para nós é a coesão territorial, a ferrovia, que é muito importante, a floresta, que é muito importante. E depois chegamos aqui a outra coisa, e nós podemos, não sei se queria falar nisso ou não, mas eu não tenho problemas absolutamente. Vamos muito rapidamente. Que é os recursos naturais deste país. Nós não podemos simplesmente dizer que não queremos explorar o lítio. Eu vou fazer uma pergunta. Então, espera aí, nós estamos aqui a fazer o quê? Toda esta eletrónica que nós temos aqui, estamos com Os quê? telefones, Não é? a bateria da máquina, por Isso exemplo. é muito engraçado. No outro dia vi uma manifestação Na Serra da Estrela. anti-lítio, Na onde Serra eles da estavam Estrela. todos com telefones. Nós temos que... Agora, uma coisa é certa. Por exemplo, a fracturação do xisto, o petróleo de xisto, que é uma das grandes polémicas que havia na Suíça e que nós interdimos, porque tem danos terríveis. Sim. Em termos de... A fracturação são máquinas que vão partir a rocha, vão criar uma espécie de puré, e com esse puré vai-se extrair o gás e o petróleo. Só que quando você deixa de explorar a zona... Fica a céu aberto. Não, aquilo fica simplesmente... Parece que caiu ali um meteorito. Portanto, não se pode fazer isso. Ora, nós também temos um país pequeno. Nós não podemos, se calhar, digo eu, não sou especialista, fazer em buracos todas em as todo lado, zonas, sim. em todo lado. Agora, por uma questão dogmática da esquerda, do Bloco de Esquerda, do PAN, dizer logo que não. A Suíça, que deve ser, mais uma vez, como mesmo a Noruega, os países escandinavos, que devem ser os países mais evoluídos em termos de proteção do meio ambiente, tem energia nuclear, por exemplo. A Finlândia está a construir é um dos poucos países ao mundo que está a construir um reator nuclear. Sim. Porquê? E a França também é a maior potência. A Suíça. A maior potência A Suíça tem reatores nuclear. nucleares. O que eu quero dizer com isto é o quê? Apesar da União Europeia recomendar que não se use essa Certo, energia, porque é muito perigoso. E mesmo agora as Mas novas... é mais perigoso, mas também é a mais barata. Nós temos que saber o que nós queremos. Aliás, ouvi um ministro que me dizia lá, uma altura ali numa discussão social sobre os ordenados, ele virou-se para mim e disse-me assim, ele era o ministro das Finanças, isto é muito simples. Se vocês quiserem ir nessa direção, eu até digo que sim. Agora, uma coisa é certa, vocês não podem ir nessa direção e pensarem depois que nós temos a mesma qualidade de vida que temos hoje, com um ordenado médio de 7 mil euros. Não, a seguir vamos ser o segundo Bangladesh. Não estou de acordo. Então, como é que nós fazemos? O que eu quero dizer é o seguinte, é que se nós queremos desenvolvimento económico, e eu sou daqueles que querem desenvolvimento económico, que acho que é uma vergonha pessoas que trabalharam 40 anos, como eu vejo nos mercados, nas arruadas, e que me dizem, sou medeiros, eu tenho um deficiente em casa, e não ontem me disseram isso, na Quinta das Conchas, em Lisboa, tenho um deficiente em casa, não recebo absolutamente nada, recebo 490 euros, como é que eu vivo? Pois. É normal que os reformados, os antigos combatentes do ultramar, os deficientes do ultramar, que lutaram por nós,
não interessa as razões políticas, eles não estavam ali por isso, eles estavam obrigados a lá estar. Sim. E que hoje, que são miseráveis, têm que andar ali quase na sopa dos pobres para serem recompensados. Mas isso foi algo do Paulo Portas. Paulo Portas, na altura que era Ministro da Defesa, prometeu mundos e fundos aos seus combatentes. Esquerda, meu amigo. Por isso é que os novos partidos como nós temos planos pragmáticos. Eu sou daqueles que, sem problema nenhum, que já andei de Bentley, que já tive, e agora para cá já vendi, mas que, nós temos que dar valor ao mérito, mas temos também que pensar que temos que desenvolver este país. Só porque que, logo de repente, se há uma empresa que quer fazer um teste de exploração petrolífera, começa logo a dizer, nada disso, não podemos fazer nada disso, somos mais parvos que os outros. A tu e a Noruega não têm as maiores reservas de gás. E porquê? Mas a Noruega é considerada um país de poluição. Não. Temos que fazer um desenvolvimento económico com sustentabilidade. Sim. E com sustentabilidade e com a defesa do meio ambiente. Mas não podemos logo dar-nos uma bala num pé a dizer, não senhora, nós não senhora, não podemos fazer isso. Por isso é que eu dizia também aqui, justamente na questão do PAN, enfim, o PAN marcou muita agenda. Vou dizer uma coisa, sinceramente, é uma fraude. Esse partido é uma fraude. Esse partido começou com os animaizinhos. De repente, viu que havia ali uma jogada, desculpe lá a palavra, a fazer, que era o meio ambiente. E de repente está-se a transformar entre animaizinhos e meio ambiente. Mas finalmente, quando você vai ver o programa de base daquele partido, é um partido extremista, perigosíssimo. Quando você viu o quê? Quero as pessoas que são violadas, aquela ideia do violador que vai fazer beijinhos. Desculpa lá, olha, violei-te ontem, mas para casa, olha, foi bem sem querer, mas podemos ser amigos. Mas que conversa é esta? Isto é uma fraude. Como o Bloco de Esquerda é uma fraude. São betinhos de esquerda. São pessoas que viveram sempre em lençóis de cetim. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu digo-lhe mais, eu sou capaz de respeitar um comunista antigo, aqueles à antiga. Sim. Como eu respeitava um Álvaro Cunhal, pessoas que votaram, mesmo se calhar o nosso amigo o tio Jerónimo, porque são pessoas que estão de acordo com as convicções que eles têm. Agora, esta gentinha que está a chegar é uma fraude, e mesmo a iniciativa liberal são fraudes, porque quando você confronta o programa deles à realidade económica, não funciona. A Catarinazinha que chega ali e diz, então acabou já, isto agora, os hospitais privados, isto paremos já todos. Até como é que a gente faz? Catarina Maia? A Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Que diz que, por uma questão dogmática, acabamos já com as parcerias privadas, públicas ou privadas. É normal. Até as pessoas. Isto chegou ao ponto que as autarquias PS e PCP de Vila Franca de Xira disse stop, não façam isso, que isto funciona bem. Não. A política deve ser feita com honestidade e, sobretudo, com bom senso. Acabar com os dogmas, não estamos no século XIX, nas lutas liberais, sim, não estamos nas revoluções do princípio do século XX. Hoje o que as pessoas querem é rendimentos, poderem viver e, sobretudo, conseguirem sobreviver. Neste país, a maior parte das pessoas sobrevive. Mas justamente aquilo que eu estava a tocar da outra vez é esta questão do lítio. Ok, podemos ser contra o lítio, mas apresentem-me já soluções no sentido de somos contra o lítio, sim, usamos material do lítio, sim, porque também não temos outro material que se possa usar. Também não sou daqueles que criticam as pessoas que são contra o lítio e usam os baterias de lítio, também não têm alternativas. Mas apresentem-me uma solução para daqui a quanto tempo é que é algo viável, claro, que seja algo por aí. Vamos encerrar. Expectativas para estas eleições. Qual é a fasquia que a Aliança tem? Eleger Porto e Lisboa? Porto e Lisboa e Setúbal. Setúbal, que é o candidato fora de caixa, que sou eu, Carlos Medeiros, que assume completamente o meu lado social, dar uma pensão mínima nacional de 690 euros, dar 850 euros de ordenado mínimo nacional, os cálculos foram feitos, não acreditem em almoços grátis, mas tem que haver produtividade. Mas quando eu digo produtividade, não é mais horas de presença. Hoje o que eu vejo, e o que eu e a minha esposa, por exemplo, nos apercebemos, é que as pessoas trabalham muitas horas, mas produzem muito pouco. Onde está o problema? Será nos operários? Não.
nos gestores, porque eu trabalhei com grandes profissionais portugueses no estrangeiro, que eram excelentes na condição de estarem com bons gestores e com bons plannings de trabalho. Por isso... Sim, às vezes os projetos falham por falta de planeamento. Completamente. Eu vou-lhe dar um exemplo muito simples, não vou falar em nomes, mas isto para Sim, mim... mas muito rápido para concluirmos. Muito rapidamente. Nós estamos a uma nova casa, compramos um apartamento em Setúbal, tudo isso, e uma das coisas nas telecomunicações para fazer o cabo e tudo isso. O fulano nos lá foi. Estávamos a qualquer coisa que não funcionava e ele tinha que voltar de cá. Ele virou-se para mim e disse, mas eu só posso dizer isto esta noite. E eu, mas porquê esta noite? Porque eu recebo até à meia-noite o meu planning do dia seguinte. Recebe até à meia-noite o planning do dia seguinte. Acha normal, não? Acha normal que este senhor não pode ir dormir porque o planning das horas para o dia seguinte pode ser feito até à meia-noite? Isto é uma vergonha. Isto é simplesmente vergonhoso. A precariedade é um grande flagelo em Portugal. Diga? A precariedade é um grande flagelo em Portugal. Ideia, e estamos a falar de quem? Pessoas que ganhavam 630 euros. Sim. E que têm todas as noites estar colado ao telefone ou ao computador à espera do plano do dia seguinte. É urgente, é um médico. Não, sabe porquê? Porque nós estávamos há 15 dias à espera. E eu virei para ele, mas isto o cliente está à espera 15 dias? Não sei, os meus chefes é assim que dizem que é para verdadeiro. Sim, eu agora também tive dificuldades, por exemplo, eu tardei a publicar o primeiro episódio, porque também tive com um problema da internet. Do ponto de vista do podcast, acredito que consigam Lisboa. Acredito que consigam com alguma sorte o Porto, mas muito honestamente, não. Setúbal, dos três, direi que será o mais difícil. Não digo que seja impossível, até porque o xadrez ainda não está todo ele fechado. Há muitas coisas ainda para acontecer nesta semana. Vamos ver o que é que isto acontece. Vai ser difícil. Mas, obviamente, que aqui o podcast não pode dizer nem infelizmente nem infelizmente, apenas dizer o voto de uma boa campanha e que, sobretudo, elucidem bem os eleitores. É isso que eu temo, pelo menos. E ser honesto. Temos que ser honestos em relação aos eleitores. Acabar de pensar que vamos dar almoços grátis e pensarmos também que uma varinha mágica vamos resolver tudo. Eu, pelo menos, não acredito. Tem que ser com bom senso, com muito bom senso. E já agora agradecia, simplesmente, para agradecerem a delegação de poder que o povo nos dá. E que é temporária. 4 anos. Mais nada. Se não menos. Não têm que ser menos os que foram embora para as autárquicas. Não sabia que daqueles que foram eleitos, os 18 que foram eleitos em 2015, mais de metade saíram, uns para o governo, outros para as autarquias, que é uma vergonha. Então não façam, não sejam eleitos. Para quê? Para depois irem-se embora para as autárquicas, como a Inês de Medeiros, que não tem nada a ver com a minha família, em Almada. É normal. Isto não é normal. Já que estava a falar das Irmãs Mortáguas, a Joana é vereadora? Vereadora em Almada. Agora estava no dúvida se ela era vereadora ou se era deputada. Os beitinhos do Bloco de Esquerda, como eu gosto muito de chamar. Muito bem. Doutor, Sr. Carlos Medeiros, muito obrigado por esta... Olha, muito obrigado a si. E, portanto, acho que foi elucidatório, debatemos aqui alguns pontos importantes, acho que foi também elucidatório. Obrigado também por ter respondido às perguntas do público. Muito obrigado. Portanto, caros ouvintes, já sabem, eu fico por aqui, mas ainda vão ficar com 1 minuto com Carlos Medeiros, do Aliança, para o habitual 1 minuto de apelo a voto. Da minha parte é tudo, obrigado por seguirem, não se esqueçam de subscrever, partilhar, vamos lá continuar no top do Spotify, do iTunes, de política, e portanto, já sabem, até à próxima, tenham boas conversas e dia 6 de outubro, votem. Olá, Carlos Medeiros, candidato pelo Círculo de Setúbal do Partido Aliança. As minhas causas, as minhas temáticas é que a vossa vida suba, que da 4ª região mais pobre do país possa ser uma das maiores da Europa, mesmo do mundo. Por isso, votem Carlos Medeiros, votem o candidato fora de caixa, aquele que quer 850 euros de salário mínimo nacional, que quer que pessoas que trabalharam 40 anos possam receber no mínimo 690 euros, que querem que finalmente o Hospital de Seixal possa ser construído. Mais ainda, faço com vocês um grande acordo, um acordo de moral. Votem Aliança, vota Carlos Medeiros.